Olá e sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai trazer um pouco de vida para essa foto aqui, adicionando tons mais quentes, restaurando as cores, ajustando o contraste e os níveis de detalhe para deixar essa foto aqui com muito mais impacto. Inclusive eu vou deixar o arquivo RAW dessa foto aqui para download na descrição, caso tu queira me seguir aí no passo a passo do teu computador. Porque a maior parte desse tratamento aqui a gente vai fazer lá no Adobe Lightroom e depois a gente vai levar essa foto aqui lá para o Adobe Photoshop para finalizar ela com alguns efeitos e adicionar um pouco mais de drama nessa foto. E caso tu tenha caído de paraquedas aqui nesse vídeo, muito prazer, o meu nome é Renato. Eu tô aqui toda semana te trazendo vídeos de dicas de fotografia, tratamento de imagem e fotografia na prática. Então se tu curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e não esquece de deixar aquele like aqui se tu curtiu esse vídeo. Então sem mais conversa, vamos iniciar esse tratamento aqui lá no Lightroom. Aqui com o Lightroom aberto, como de costume, a primeira coisa que eu gosto de fazer é vir aqui remover as aberrações cromáticas e habilitar o perfil de correção da lente. Depois disso eu vou ver qual opção aqui fica mais legal e como não tem muita distorção nessa foto eu vou deixar na automática mesmo. Agora a gente vai lá para o painel básico. Aqui no painel básico, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o perfil em Landscape, porque isso aí vai fazer com que eu ganhe um pouquinho de contraste e as sombras abram um pouquinho mais também. Depois disso eu vou aumentar a exposição aqui mais ou menos nos 70, 80, por aí, não tem um número muito exato. Vou reduzir um pouquinho o contraste lá nos 20 mais ou menos. Vou aumentar um pouco aqui a temperatura de cor por uns 6.200, 6.300. Cada foto é uma foto, então nessa foto aqui vai ficar mais ou menos uns 6.200, 6.300. E vou aumentar um pouquinho aqui o magenta nos 20, mais ou menos. Depois disso eu vou reduzir aqui os highlights para recuperar as informações aqui do céu. E vou abrir um pouquinho as sombras. Não muito, porque eu quero trabalhar isso de uma outra forma que eu já vou te mostrar. Os brancos e os pretos eu gosto de trabalhar lá no final do tratamento, porque eu acho um pouco mais fácil de controlar o que eu vou estourar na foto e o que eu não vou estourar na foto. Então eu vou abrir um pouquinho as texturas aqui, mais ou menos nos 20, 15, por aqui tá bom. Vou reduzir um pouquinho a claridade e vou aumentar um pouquinho aqui o dehaze para ganhar um pouquinho de contraste nos médios tons aqui. Aqui eu acho que tá legal e vou abrir aqui um pouquinho a vibração dessa foto. Aqui eu acho que tá legal já. Só esses ajustes aqui do painel básico já trouxeram muito mais vida para essa foto, porém tem como deixar ela muito melhor. Vamos ver um antes e um depois aqui só desse tratamento do painel básico, ó. Antes e depois, antes e depois. Agora eu vou vir aqui na curva de tons e lembra que eu te falei que eu ia adicionar contraste de uma forma um pouco diferente e vai ser aqui nessa curva de tons, porque eu vou baixar aqui um pouco as sombras e vou aumentar aqui um pouco os highlights. Isso vai me gerar de certa forma um contraste. Então aqui eu acho que tá legal. Vamos ver um antes e um depois dessa curva de tons, ó. Antes e depois, antes e depois. Isso já me criou um pouco de profundidade na foto e tirou aquele efeito que estava meio lavado na foto. Aqui no HSL, as cores dessa foto estão muito legais e eu não quero mexer nela muito agora. Talvez eu venha aqui depois, no final do tratamento, aqui na parte do Lightroom e ajuste um pouco essas cores aqui, caso alguma delas tenha ficado muito forte. Então vamos vir aqui para a guia de detalhes e eu vou adicionar detalhes nessa foto aqui segurando a tecla Option e arrastando a máscara para a direita até eu achar que tá legal aqui. E quando é que eu sei que tá legal? Porque onde tá branco vai ser adicionados detalhes e onde tá preto não vai ser adicionados detalhes. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Aqui eu tô adicionando detalhe em tudo, nitidez, né, em tudo. Então eu vou selecionar aqui até onde eu comece a perder o céu e o rio ali, ó. Porque eu não tenho por que adicionar nitidez no rio e no céu. Claro que nas nuvens ali é legal e tal, então eu vou até um ponto aqui que eu acho que fique legal, ó. Mais ou menos aqui tá bom, porque daí eu tiro a maioria dos reflexos da água e a maioria dos reflexos do céu. Então eu vou deixar mais ou menos aqui e vou aumentar a nitidez aqui mais ou menos nos 90, 100 por aí, tá legal. Vou reduzir aqui um pouquinho o raio e aumentar um pouquinho o nível de detalhes. E vou também aumentar um pouquinho aqui a redução de ruído, só para remover algum artefato aí que eu possa ter criado na foto. Vamos ver um antes e um depois aqui, ó. Só desse nível de detalhe, ó. Antes e depois, antes e depois. Eu não sei se vai aparecer aí com a compressão do YouTube aqui nesse quadradinho aqui, o detalhe sendo adicionado, mas ok, vamos ver se vai aparecer, se aparecer, legal. Agora aqui na correção de lentes a gente já mexeu, transformação a gente já mexeu e vamos trabalhar aqui um pouco nos efeitos e adicionar um pouquinho de vinheta nessa foto.
Eu não vou passar muito de 15 porque eu acho que não precisa muita vinheta. E aqui na calibração eu vou aumentar a saturação do azul e diminuir um pouco aqui o azul primário para deixar ela um pouco mais alaranjada, e isso vai dar muita vida na nossa foto. Porém, eu vi aqui que quando eu aumentei a saturação do azul, toda aqui em 100%, o azul ficou muito forte aqui no céu. Então eu vou vir aqui no HSL, na guia de saturação, e vou remover um pouquinho a saturação desse céu lá para deixar ele um pouco mais natural. E agora o que eu vou fazer? Agora eu vou trabalhar com as máscaras aqui nessa parte aqui dessa montanha, aqui nessa parte desse outro lado do rio aqui, e vou tentar criar um túnel de luz para chamar a atenção dessa foto aqui lá para o final da foto. Bom, agora eu vou trabalhar um pouco nessa parte da montanha aqui que está um pouco escura, e nessa outra parte do lado do rio aqui que também está um pouco escura. E eu vou fazer isso usando máscaras localizadas. Então, para começar aqui, eu vou pegar um gradiente radial, vou colocar ele aqui mais ou menos, ó. Tentar deixar não muito forte, para não ficar muito, não ter muito problema aqui. Vou aumentar bem pouquinho a exposição aqui, uns 15 mais ou menos, e vou abrir um pouco a sombra. Quando eu fiz isso aqui, eu notei agora que ela ficou um pouco azulada, não está combinando muito a cor dessas casas aqui com o pôr do sol. Então eu vou aumentar um pouquinho a temperatura de cor aqui para ficar um pouco mais parelho com o pôr do sol aqui nessas casas. Então eu acho que aqui assim tá legal, não muito, e vou aumentar um pouquinho mais a exposição. Vou duplicar essa máscara e vou colocar ela lá do outro lado também. Então eu vou pegar ela aqui, vou arrastar aqui para o outro lado e vou ajustar o tamanho. Mais ou menos aqui assim, ó. Só que aqui desse lado eu acho que precisa um pouquinho mais de exposição. Aí tá legal. Vamos ver um antes e um depois só dessas máscaras aqui, ó. Antes e depois. Antes e depois. Agora eu vou adicionar aqui um túnel de luz com gradiente linear de cima para baixo e de baixo para cima. Eu gosto de fazer ele bem suave, então eu crio ele bem grande e pego e ajusto ele mais ou menos aqui para cima para deixar ele o mais suave possível. Então eu vou escurecer um pouquinho aqui em cima, vou adicionar aqui, porque eu posso, ou eu duplico essa máscara aqui e inverto para baixo, ou eu venho aqui e adiciono outro gradiente linear com as mesmas configurações agora de baixo para cima. Da mesma forma eu vou criar ele bem grande e vou deixar ele bem suave aqui. Vamos fechar essas máscaras aqui, porque aqui no Lightroom esse tratamento está finalizado. Vamos ver um antes e um depois desse tratamento só aqui no Lightroom. Antes e depois, antes e depois. Agora eu vou levar essa foto aqui lá para o Photoshop, clicando com o botão direito, editar em Adobe Photoshop. Bom, agora que a foto abriu aqui no Photoshop, eu quero fazer uma limpeza dela, e para isso eu vou criar uma camada nova aqui com Ctrl Shift N ou Command Shift N, né? E vou pegar aqui a ferramenta de Spot Healing Brush, vou ir no 100% da foto e vou ir fazendo algumas limpezas nela. Por exemplo, ó, essa boia aqui pode sair daqui. Essas algas aqui do meio aqui, elas estão meio que atrapalhando, então elas podem sair daqui também. Aqui tem um noise de longa exposição, ó. Não sei se vai aparecer no vídeo, mas ele tá aqui. Aqui tem uma outra sujeirinha que também pode sair. E eu poderia tirar essas algas todas daqui, ó, mas eu acho que não vale a pena. Inclusive eu vi aqui outro noise de longa exposição. Vou tirar ele daqui, vamos ver. Aqui tem outro. Vamos dar só uma conferida aqui. Eu poderia tirar, mas eu não vou tirar porque eu acho que eles fazem parte da paisagem, então eu vou deixar eles aí. Eu acho que eu não tenho mais nenhum ponto desses de noise por causa da longa exposição. Então aqui na parte da limpeza é isso. E o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir aqui o Pro Panel, vou vir aqui no efeito de Lux, que ele dá um brilho na foto, e vou aplicar um Orton Effects. Nesse Orton Effects aqui eu gosto de colocar aqui o número de megapixels da minha câmera. Fica um pouco forte, eu sei, porém eu gosto de aplicar esse Orton Effects aqui só nas altas luzes. Vindo aqui nessa camada de Tools aqui, eu vou pegar altas luzes nível 1, né? Porque conforme eu vou aumentando esse nível, as luzes vão se diminuindo aqui na minha foto. Então eu vou pegar só a camada de altas luzes número 1 e vou aplicar a máscara nesse Orton Effects. Vamos ver como é que ficou, ó. Antes e depois, antes
e depois. Deu uma suavizada, eu acho que ficou bem legal. Agora eu vou criar uma camada nova de tudo com Ctrl Alt Shift E e vou vir aqui no filtro do Camera Raw para ver se fica legal aqui fazer um color grade nessa foto. Eu acho que ela já tá bem legal e não precisaria de um color grade, mas eu vou ver aqui como é que fica e eu vou colocar aqui um laranja mais aqui nos tons desse pôr do sol. Vamos ver, ó, antes e depois, antes e depois. Eu acho que ficou legal, acho que valeu a pena, dá para colocar um laranja até nos meios tons aqui para tentar tirar um pouco desse azulado da foto. Antes e depois, antes e depois. Eu acho que ficou bem legal, talvez dê para abrir um pouquinho mais as sombras bem de leve. E agora sim, lembra que eu comentei lá no Lightroom que eu comentei que eu não gostava de mexer nos brancos e nos pretos? Porque como eu ia fazer muito tratamento na foto, talvez eu ia estourar alguma coisa ou não. Então eu gosto de trabalhar os pretos e os brancos na última parte da foto, que é essa aqui. Então eu vou pegar e vou clicar na tecla Option ou Alt, né? E vou baixar aqui os pretos até um momento que eu comece a perder informação. Aqui onde tem essas cores eu tô perdendo informação, então eu vou vir mais ou menos até aqui assim, tá legal? E os brancos a mesma coisa. Aqui eu tô perdendo informação já, ó, então eu vou recuperar um pouquinho delas aqui assim, ó. Vamos ver como é que ficou um antes e um depois, ó. Antes e depois, antes e depois. Vou dar um OK. E aqui a gente tem a nossa foto finalizada. Vamos ver agora um antes e um depois de todo o tratamento que a gente fez até agora, ó. Antes e depois, antes e depois. Então é isso aí, caso tu tenha gostado desse vídeo aqui, não esquece de deixar aquele like e até o próximo vídeo.